Olá pessoal, eu sou o Marcos Paulo, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 8/7 de 2021. Me parece que diante dos fatos que estão ocorrendo entre políticos e forças armadas, me parece que nós estamos sendo induzidos a uma guerra civil. E isso pode sim trazer às Forças Armadas o lado mais obscuro que existe dentro dela, e eu estou falando isso como um civil. Eu estou falando isso como parte do povo brasileiro, porque eu quero viver em uma democracia. Eu não quero viver sobre o domínio e autoridade das Forças Armadas. E eu não sou de esquerda, e eu não sou nem de direita. Eu apenas acompanho os fatos e leio como eles acontecem. Eu estou vendo exatamente isso, né? Um jornalismo, eu vou mostrar dois tipos de jornalismo em relação ao que aconteceu ontem, com a prisão do Roberto Dias na CPI da pandemia, certo? Então olha só, eu estou aqui na Jovem Pan, nos Pingos dos Is, com o título do vídeo, onde foi lançado depois dos acontecimentos, depois da prisão do Roberto Dias e depois de alguns comentários que o Omar Aziz, presidente da CPI, fez em relação às laranjas podres militares que existem nas Forças Armadas e que hoje ocupam funções em órgãos públicos, as Forças Armadas emitiram uma nota de repúdio a esse comentário do presidente Omar Aziz e colocou de uma forma bem preocupante: ataque às Forças Armadas. Emitiu uma nota, vamos ver aqui pela CNN, porque é visível, né, o tipo de jornalismo. Um jornalismo imparcial coloca de uma forma democrática, né? As Forças Armadas reagem ao Omar Aziz. Olha só a diferença aqui. Forças Armadas respondem aos ataques de Omar Aziz. Bom, eu como um popular, nem de direita e nem de esquerda, apenas acompanhando os fatos, eu não posso concordar com o título distorcido desse, promovido por esses jornalistas da Jovem Pan, que na minha opinião, desde 2018, quando o Jair Bolsonaro alcançou a presidência da República, houve uma mudança realmente brusca no jornalismo da Jovem Pan e hoje é perceptível um jornalismo politizado, um jornalismo ideológico voltado para bolsonarismo, não é um jornalismo voltado para a democracia. Ou seja, resumindo, um jornalismo medíocre que não zela mais pelos fatos condizentes com a realidade para com a população que acompanha os fatos, certo? E isso, na minha opinião, essas distorções em relação aos fatos é extremamente preocupante, porque as pessoas são induzidas com as informações. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. E esse é um pequeno exemplo, tá? Forças Armadas respondem aos ataques de Omar Aziz. Pela CNN, olha só. O jeito normal que tem que fazer com a informação. Forças Armadas reagem a Omar Aziz. É isso que um profissional do jornalismo tem que fazer. Esse é o correto. De forma imparcial. Certo? As Forças Armadas reagiram aos comentários do presidente Omar Aziz em relação ao que ele disse sobre algumas maçãs podres. Ficou muito claro na sua declaração que ele fez ontem, no finalzinho da CPI, quando ele decidiu prender o depoente Roberto Dias, que claramente estava mentindo. Agora, uma coisa realmente que está me preocupando e que talvez essas desinformações que são propagadas por esse tipo de jornalismo, certo? Um jornalismo distorcido, um jornalismo que induz as pessoas a acreditarem não nos verdadeiros fatos,
mas acreditar em um jornalismo ideológico e politizado e parcial. Isso sim é preocupante, certo? Então abram os olhos com esse jornalismo medíocre que vem sendo apresentado pela Jovem Pan, certo? Como eu disse, eu não sou nem de um lado e nem de outro. Eu trabalho em cima dos fatos. E a percepção que eu tenho em cima do jornalismo da Jovem Pan é que ela não é saudável para a mente da população brasileira, porque é visivelmente parcial e pende, em muitas situações, para o bolsonarismo, certo? Agora vamos a esse fato aqui também preocupante do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, que emitiram uma nota oficial em relação a esses comentários. E aí as Forças Armadas disseram nessa nota oficial que o presidente da CPI atacou as Forças Armadas, só que isso não é verdade. As Forças Armadas sim vêm fazendo um papel decepcionante para com a população brasileira, porque além de apoiar, além de não tomar uma posição frente principalmente ao presidente Jair Bolsonaro, um ex-militar, fazendo um trabalho negacionista, negando a ciência, sabotando a vacina, prolongando a pandemia aqui no Brasil, prejudicando a economia, prejudicando os cofres públicos, não punindo o general Pazuello. Então, diante de todos esses fatos, as Forças Armadas realmente criou uma imagem negativa, uma péssima imagem em relação a esse não posicionamento frente, principalmente ao Jair Bolsonaro. E agora, frente a uma declaração, alguns comentários do presidente Omar Aziz em relação a esses oficiais podres que ocupam funções em órgãos públicos, as Forças Armadas mandam essa nota aqui, emite essa nota dizendo que Omar Aziz atacou a instituição das Forças Armadas. Isso não é verdade, porque o presidente Omar Aziz ele fez exatamente esse comentário. Olha só, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas emitiram uma nota oficial repudiando as declarações do presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, nessa quinta-feira, dia 7. Segundo o comunicado, ele desrespeitou os militares e generalizou esquemas de corrupção. Isso daqui não é real. Certo? Essa declaração feita pelas Forças Armadas não é verdadeira, certo? Quem acompanhou, você pode acompanhar isso, pegar o vídeo de ontem, todo o depoimento, e você vai ver que a declaração, comentário, na minha opinião, em relação aos oficiais das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que seja, foi em relação às maçãs podres, os militares podres, que hoje ocupam órgãos públicos e até mesmo os militares. Então eu vejo essa nota das Forças Armadas como uma intimidação à CPI. Agora eu faço a pergunta, por que as Forças Armadas não fazem o trabalho que tem que fazer e investiga as maçãs podres que existem dentro da instituição? E aí quando vem a CPI e faz um negócio desse, e fala as verdades dos oficiais que existem, e que foram indicados para trabalhar em órgãos públicos ou até mesmo dentro das Forças Armadas, são expostos por esses políticos, vem uma declaração, vem uma nota oficial do Ministério da Defesa tentando intimidar, porque isso, na minha opinião, é uma tentativa de intimidação, certo? Olha só a nota. Essa narrativa afastada dos fatos atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. Diz a nota, eu não vi nada disso. O presidente Omar Aziz não disse nada disso. As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano. Mentira, isso não foi um ataque. As instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. Agora, olha só o que o Omar disse. Os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia. Porque fazia muito tempo
Fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Eu não tenho nem notícia disso, corrupção, na época da exceção que houve no Brasil. Aqui ele falou da ditadura, porque o Figueiredo morreu pobre, porque o Geisel morreu pobre, porque a gente conhecia. Uma coisa de que a gente não os acusava era de corrupção, mas agora, Força Aérea Brasileira, Coronel Guerra, Coronel Elcio, General Pazuello, e haja envolvimento de militares. Foi exatamente isso que o Omar Aziz disse. E eu não vejo, não existe nenhum ataque leviano aqui. Agora, se as Forças Armadas querem continuar com esse papel ridículo em proteger esses oficiais podres que existe tanto em órgãos públicos quanto na própria instituição, isso sim é realmente vergonhoso, muito vergonhoso, além do que já está fazendo com o presidente da República, principalmente com a falta de posicionamento, o que agrava a sua visão diante da população brasileira. Agora, esse tipo de situação, no meu ponto de vista, ele vai continuar acontecendo, porque outros oficiais vão aparecer em esquema de corrupção. A CPI vai identificar outros oficiais, certo? Porque isso não vai acabar aí. E aí as Forças Armadas, se continuar com esse papel ridículo na defesa de agentes corruptos, eu fico imaginando o seguinte: se as Forças Armadas faz isso, está fazendo isso, visivelmente protegendo, não combatendo, não investigando, não correndo atrás, é porque ela realmente esconde, está protegendo, tipo um Godzilla do inferno que existe dentro das Forças Armadas.